Olá a todos, eu me chamo Rosilene e vamos apresentar nosso trabalho, que tem como tema artes marciais e lutas, importantes práticas corporais para a saúde e para a mente. Nós sabemos que muitas pessoas ainda têm como ideia lutas, a violência e briga, e não é bem assim. Cada dia mais, as artes marciais ganham espaço na nossa sociedade, no meio escolar, em academias, em clube. E ela traz consigo múltiplos benefícios, como fortalecimento físico, autoestima, autodefesa, principalmente de mulheres, condicionamento físico, o trabalho do corpo e da mente. Como eu já disse, ele traz múltiplos benefícios, como condicionamento físico. Uma das maiores vantagens desse tipo de atividade é trabalhar com vários grupos musculares ao mesmo tempo. Isso ajuda o corpo a adquirir mais força e tonificação. Flexibilidade de maneira geral, além de auxiliar no emagrecimento, uma das grandes procuras das pessoas. Melhora em diversas capacidades. Lutar contribui para o aumento e foco e concentração, principalmente de crianças. Assim sendo, proporciona mais energia e disposição. Tudo isso se soma ao aumento da coordenação motora, além do auxílio no desenvolvimento da consciência corporal. Uma das vantagens também é no âmbito social. As artes marciais são capazes de melhorar significativamente o autoestima, além de promover a disciplina. Assim sendo, tudo se reflete no aprendizado e respeito aos oponentes, enxergar diferenças e aprender a se defender de possíveis situações diversas. As artes marciais também têm características místicas e milenares. Envolve o desenvolvimento e a prática da mente e do corpo. As lutas orientais, que são principalmente espirituais, também fornece uma excelente maneira de equilibrar sua mente e seu corpo. Mais do que apenas lutar ou competir, essas práticas são filosóficas da vida de muitos. Isso é um dos principais objetivos do nosso trabalho. Demonstrar de forma clara e sucinta o quanto a prática de lutas pode melhorar nossa qualidade de vida, seja ela para fins técnicos, de alto rendimento, seja ela para performance ou para saúde física e mental, além de ensinar o autocontrole e o respeito que as pessoas devem ter uma com as outras. Isso é a arte marcial. O controle da mente e do corpo. Bom, dando continuidade na apresentação, eu vou falar um pouco da metodologia e dos resultados e discussões do nosso TCC. A metodologia foi basicamente através de pesquisas bibliográficas e artigos científicos, onde a gente buscou artigos sobre autores renomados e nos aprofundamos dentro do tema. Então foi basicamente a construção do nosso trabalho foi basicamente através de pesquisas bibliográficas e artigos científicos. Agora eu vou falar um pouco sobre os resultados e discussões. Eu separei 3 gráficos aqui. O primeiro gráfico ele vai falar sobre o que levou as pessoas, o que levou a população a procurar as lutas, a procurar o esporte.
Então eu vou dar uma lida aqui, ó. Como forma de lazer, 40% da população disse que procurou as lutas como forma de lazer. Como saúde, a atividade física, para procurar um benefício da saúde, foram 68% da população que respondeu em busca da saúde. Influência da mídia foi baixíssimo, teve 1%. Estética, procurando a beleza do corpo, sabe? Definição corporal, apenas 8%. Sociabilidade, 5%. Competições, que são as pessoas que levam um pouco mais a sério o esporte, que são as pessoas que buscam o esporte de alto rendimento, a performance, foram 53%. Defesa pessoal, 43%, e outros foram 8%. Descendo agora para o nosso segundo gráfico, eu pesquisei sobre as idades, a faixa etária da população que procura o esporte lutas. E aqui eu peguei algumas modalidades de lutas específicas. Entre 18 e 24 anos, a maior parte da população procura o judô e o jiu-jitsu, são 60%, o muay thai 30% e o MMA 50%. Entre 25 e 29 anos, o judô já cai um pouquinho, vai para 10%, o muay thai continua nos 30%, o jiu-jitsu cai para os 10% também e o MMA vai para 40%. Ou seja, a gente já pode ver que dos 18 aos 24, a procura era maior dentro dessas 4 modalidades de luta que eu tô mostrando, do que dos 25 aos 29, deu uma baixada boa. Agora, dos 30 aos 34 anos, baixa ainda mais. O judô, a busca é 0%, o muay thai continua nos mesmos 30%, o jiu-jitsu cai para 10%, e o MMA também cai para 10%, diminuindo mais ainda. E de 35 a 39 anos, o judô dá uma subidinha para 20%, o muay thai cai para 10%, o jiu-jitsu cai 0% e o MMA 0%. E de 40 anos para cima, o judô cai para 10%, o muay thai 0%, o jiu-jitsu 0% e o MMA 0%, mostrando que conforme as pessoas vão ficando cada vez mais velhas, menos a procura pelo esporte. Mas o que a gente quer mostrar é que o esporte lutas, ele traz diversos benefícios para a sua saúde, que independente da sua idade, independente das suas condições físicas, ele só vai te trazer bem. Então a gente aconselha o pessoal mais velho, todo mundo, os mais novos também, mas principalmente os mais velhos, a tá dando uma pesquisada, a buscar sobre o esporte, que cada ano que passa essa porcentagem tem caído e isso não é legal, porque as lutas elas trazem coisas muito boas para a nossa saúde, para nosso benefício. Agora, o último gráfico que eu peguei é em relação ao sexo masculino e feminino, que mostra que nessas mesmas 4 modalidades, no masculino, judô tem 70%, muay thai tem 60%, jiu-jitsu 100% e MMA 90%. No feminino, judô tem 30%, muay thai 40%, jiu-jitsu 0% e MMA 10%. Então aqui mostra que a população do sexo masculino é muito maior, os praticantes do esporte, mas assim, o feminino também vem crescendo bastante. Eu pesquisei que conforme os anos,
o número da população feminina vem crescendo cada vez mais. Então, o gráfico nos mostra que no jiu-jitsu tem uma diferença muito grande, masculino para o feminino, só que, e no MMA também, que é um esporte um pouco mais físico, também tem uma diferença grande, mas no judô e no muay thai e nas outras modalidades, que são várias modalidades de luta, que aqui eu só trago essas 4, o número não é tão distante. E conforme o passar dos anos, esse número tem diminuído cada vez mais a diferença. Então vem crescendo o esporte na modalidade feminina também. Então basicamente essa é a minha parte. E agora o pessoal vai dar continuidade aí no trabalho. Olá a todos, me chamo Raniele. Venho aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre as considerações finais do nosso TCC. Em base nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, podemos concluir que os efeitos gerados para quem pratica alguma arte marcial consegue gerar vários fatores positivos no seu cotidiano. Apesar que poucos estudos foram desenvolvidos de forma mais complexa sobre esse esporte, mas tem trazido benefícios no desenvolvimento do ser humano, como no aspecto físico, mental. Assim, podemos concluir que, de fato, a sua prática acaba desenvolvendo aspectos positivos na parte emocional, parte física, social e efetiva. As artes marciais utilizam de vários testes em si mesmo, através de um sistema de acertos e erros. E sempre propõe ao praticante alcançar o melhor de si durante a prática do esporte. Quando estuda seus princípios fundamentais e procura sempre se tornar melhor do que antes. Então, com seus erros, o aluno aprende e melhora a sua prática, né? Conforme ele vai estando presente aí com o seu erro, né, durante o exercício, ele consegue aprender logo em seguida que não é dessa forma, não é com essa técnica que você tem um bom aprendizado. Então, o texto vem falar aqui pra gente que com um erro, as artes marciais estão ensinando os alunos aí ter uma boa convivência com essa prática. As artes marciais, conhecidas como lutas, têm diversos aspectos favoráveis e benefícios para o ser humano, no qual aumenta a concentração, a autoconfiança, o autocontrole, no seu desenvolvimento como habilidades sociais, ajuda, autodefesa pessoal, prega, né? As artes marciais pregam muito sobre o respeito mútuo, né? O respeito ao próximo, no qual muitos mestres utilizam para agregar e impor respeito e passar o referencial, utilizando deste modo regras e normas na disciplina, como o mestre japonês Mitsu Maeda, que é o primeiro mestre de artes marciais a trazer o judô e o jiu-jitsu para o Brasil. Ele utilizou de regras e disciplinas que são agregadas até hoje nas artes marciais. Alguns estudos mostram que o efeito da arte marcial para o corpo e mente ajuda na redução do nível de ansiedade e até de depressão, diminui o estresse e na prevenção de algumas doenças. Além dessas características, ele ajuda na parte psicológica também do ser humano, o que apresenta, né, algo positivo aí para a vida do ser humano. Esse esporte tem ajudado, né, de forma muito explícita, não só em adultos, mas em crianças, adolescentes. E através de algumas pesquisas apresentadas por diversos estudos, assim passa a ter grande evolução em crianças e adolescentes que sofrem algum distúrbio mental, o que possui transtorno de conduta ou transtorno de déficit de atenção, e exercem um resultado de melhora com a prática. Um grande desafio desses anos atrás, existentes até hoje nas artes marciais, é o fato de ser um esporte que abrange muito
preconceito com as mulheres, mesmo na qual muitos procuram prática para o uso desse modo pessoal. Mas, pessoal, não quer dizer que esse esporte abrange muito, né, esse preconceito com as mulheres, mas não é pra gente sair desrespeitando o próximo, né, batendo nas pessoas, desrespeitando. Não é isso, né, que a gente vem trabalhar aqui. A gente fez uma pesquisa na USP, né? A gente pegou uma pesquisa aqui que a USP desenvolveu sobre as lutas marciais, que carrega o estigma de gêneros, no qual determina um grande preconceito no esporte de lutas, o preconceito contra as mulheres em um meio considerado masculino, né? Porque hoje em dia as mulheres sofrem muito, né, com o desrespeito aí dos homens. Na atualidade, né, mostra uma grande busca aí das artes marciais no universo feminino. Enfim, as artes marciais vão muito além de ser apenas um esporte corporal, mas sim um esporte que ajuda em vários benefícios para a saúde do ser humano. Assim se torna uma grande importância para o seu desenvolvimento corporal, mental e intelectual. Quem pratica esse esporte sabe como é de grande importância para o seu cotidiano, para a sua rotina diária, no qual adere mais disposição para as tarefas do dia a dia. Ajuda na sua concentração, né, como foi falado anteriormente. Portanto, as artes marciais estão salvando vidas. Né? Como eu disse, a depressão, né, tem atacado muitos jovens, muitos adultos, muitas crianças no mundo de hoje. E a gente sabe que a depressão, né, ela não sendo tratada, pode levar à morte, né, de muitas pessoas. E as artes marciais é um esporte aí que está ajudando muito, muito nessa parte, né, nessa doença tão terrível. E não só na depressão, mas ajuda muito na concentração, né, no físico. Então, assim, as artes marciais estão sendo um essencial aí, né, pra gente estar colocando no nosso dia a dia, né, na vida das nossas crianças, nossos adultos. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação.